Iniciamos o programa Check-in de hoje. Vamos entrevistar duas pessoas que deixaram o Vale do Taquari, de cidades pequenas aqui no Vale do Taquari, e foram viver na China. Qual a sua história? Por que foram? Escolheram? Aproveitaram a oportunidade? E ouçam, eles estão lá já há 9 meses. Muitas fotos, relatos, país tão diferente do nosso como a China. Realmente é a visão que nós temos da China, um país de muita gente e de pobreza quase que extrema, onde as pessoas acabam lá vivendo com pouco. São felizes ou não são? Muitas perguntas que temos a esses dois que saíram do Vale do Taquari estudar na China. Você pode fazer a sua pergunta, o seu questionamento através do Facebook da TV Univates ou então do meu pessoal, Joel Alves, e mande a sua pergunta para que a gente possa fazer as perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Stefane Kummer e também o Bruno Locatelli. Boa noite a vocês, né? Já é noite, escurece mais cedo agora. E vocês estão já 9 meses fora do Brasil. Exatamente. Prazer em recebê-los aqui no programa. Prazer é nosso. Bem, você estudava aqui no Univates, agora estuda na China publicidade. Eu estudava publicidade aqui e na China nós estamos estudando o mandarim. O mandarim, vamos para estudar o mandarim. Qual curso fazia aqui, Bruno? Eu fazia engenharia da computação, estava no 5º semestre. 5º semestre. E por que, como é que foi vocês pararem na China? Foi uma escolha ou aproveitar uma oportunidade que a Univates deu? Como é que foi isso? Bom, a Univates tem uma parceria então com a universidade que nós estudamos lá, que é o Instituto Politécnico de Macau. E foi aberto um edital de intercâmbio, como todos os tradicionais editais que a Univates abre aqui. E foram feitas reuniões, a gente conversou com um pessoal que a gente conhecia que estava lá e fomos, conseguimos, passamos em todos os testes, fomos aprovados e fomos para lá. Para estudar mandarim? Para estudar mandarim. Difícil não, mandarim? O que vocês podem dizer disso? Olha, acho que mandarim é uma língua completamente diferente. Claro que é difícil, mas assim, quando tu começa a estudar, se torna muito interessante. Exatamente. Tu precisa dedicar muito tempo para aprender, mas acho que é um estudo assim muito significante assim. Sabe que aqueles que aprendem outro idioma dizem que difícil mesmo é aprender o português, que tem para a mesma palavra ou mesma coisa vários significados. O mandarim é assim também ou é mais fácil, inclusive? Olha, eu acho que português realmente é uma língua muito difícil, que tem toda a conjugação verbal, tem toda aquela questão que muitas línguas não têm, como o chinês. O chinês não existe conjugação verbal, mas como essa questão de ter palavras diferentes para significar a mesma coisa, mas em contextos diferentes, também existe no mandarim. Por exemplo, a gente sempre fala sobre o coração. O coração, a gente pode querer falar dele sobre o amor, mas também tu pode querer falar dele como órgão. E no chinês não é a mesma palavra para os dois. Muda. Dependendo do significado dentro de uma frase, muda a palavra. Muda a palavra, O significado é o mesmo, né, mas muda a palavra. Bom, vocês viajaram primeiro quanto tempo de voo para sair do Brasil até a China? Acho que... Olha, foi umas 40, eu acho. Eu sei que no avião mesmo são 25 horas. A gente esperou um tempão em aeroporto. Tem mais as escalas, espera dentro do aeroporto. Porque direto não. Até porque viajar 25 horas de avião... Haja gasolina. Exatamente. Como é que vai abastecer, né? Tem que parar para abastecer. Tem que parar. Mas são 40 horas, mais ou menos, saindo do Brasil para chegar até a China. A gente pegou aí em Porto Alegre, fomos a São Paulo. São Paulo a gente parou em 2 lugares na África, mas foram escalas muito rápidas. E da África, então, para Hong Kong, e daí de Hong Kong a gente ainda pegou um barco até Macau. Então, no total, assim, até chegar lá foram umas 40 horas. E mais o fuso também, né? Lá são 11 horas de diferença daqui, 11 horas na frente. 11 horas. É muita diferença, né? Bastante coisa mesmo. E logo no início, acaba tendo dificuldade para se habituar ao fuso horário ou foi tranquilo? Aí eu tava tão cansada que pra mim eu cheguei lá, a gente chegou no final do dia, Dormiu, de noite eu capotei, acordei na hora certa no outro dia. Sim. Assim, como a viagem é muito longa, eu pelo menos acabei dormindo quase toda a viagem. Eu não. Então eu cheguei lá, dormi mais um pouco, quando acordei já estava mais ou menos habituado com o fuso. Na ida eu não tive muitas dificuldades de adaptação, agora na volta eu já senti um pouco mais. Quando chegou no Brasil? Eu já dormia mais cedo, acordava no meio da madrugada, assim, né? Mas isso é questão de 2, 3 dias, depois já volta tudo ao normal. É que nem horário de verão aqui no Brasil, né? A gente leva um período para se adaptar, o organismo se adapta e depois vai embora, né? Agora, já tinha viajado para outro país, não, antes de ir para a China? Não. Não tinha? Para outro país, não. E aí chegou direto e foi para a China? Direto para a China para ficar 9 meses, não foi nenhuma 9 passeio. meses? O que os pais acharam disso? No começo foi
Minha mãe deve estar assistindo. No começo foi difícil. Só que eles participaram assim desde o começo. Quando surgiu a ideia, eu já apresentei a ideia. Quando descobri mais a fundo como o negócio funcionava, eu já levei para casa o que eu tinha, tipo, o que eu tinha me dito e tal. Mas eu sabia que a partir do momento que eu me inscrevesse, eu ia. Até o meu pai sempre fala assim, quando tu chegou com essa ideia, eu sabia que se tu quisesse, tu iria até o fim, foi o que aconteceu. Mas eles sempre me apoiaram, acho que sem o apoio deles não teria funcionado. Não, com certeza não. Ainda mais assim, a filha, né? Sair de casa. Aí nunca viajou para outro lugar tão longe, né? Que minha mãe sempre dizia, se acontecer alguma coisa contigo, eu não posso te salvar. Longe, não adianta tu me ligar que eu não posso fazer nada. Não é que dentro do Brasil já é longe, né? São Paulo, outro estado, alguns saem daqui para estudar lá. Agora, outro país, 11 horas de fuso horário, 40 horas de voo, não tem o que fazer, né? Tem que fazer. Mas qual o nome dos teus pais? É Irinês e Romeu. Um abraço a eles, estão nos assistindo. Obrigado. Pode mandar, inclusive, a pergunta aqui, ou simplesmente dizer que está nos assistindo. A gente vai mandar o alô. São de... Tu é natural? Salles. Roca Salles. O Bruno é de Bom Retiro, Bom né, Retiro Bruno? do Sul. Bom, e quando chegou em casa, diz, pai, eu vou fazer um intercâmbio, ou mãe, como é que foi? E diz, para onde tu vai, filho? Vou para a China. Olha, eu cheguei em casa dizendo, mãe, estou interessado no intercâmbio. E ela, que legal. Porque normalmente quando se fala intercâmbio, você tem a noção que é 6 meses, não é? Sim. Só que o nosso intercâmbio é um pouquinho diferente, são 4 anos. São só algumas vezes mais. 4 anos tem que ficar, ou seja, eu quero ficar 2 anos e voltar, não. Não, o projeto assim, é 4 anos. O projeto é 4 anos. Assim, é quando a gente começa, a gente dá início a uma nova graduação. E essa graduação tem duração de 4 anos. E a gente tem uma bolsa também, então no caso, a gente afirma o contrato de 4 anos. Claro que a gente pode voltar como agora, a gente está de férias, a gente pode voltar para o Brasil, né? Mas são 4 anos que a gente já tem sério na nossa vida que a gente vai estar na China. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, estou interessado no intercâmbio. Que legal, me apoiou. Só que ela não perguntou quanto tempo, né? Porque ela, para onde é que tu vai? Para a China? Há quanto tempo? Eu falei, 4 anos. Aí ela, não, peraí. Mas aí, então, eu apresentei para ela, né? Óbvio, eu também não conhecia muito sobre a China na época, comecei a pesquisar a partir do momento que eu descobri que existia essa bolsa. E como eu fui pesquisando, fui falando para ela e eles foram aceitando, mesmo sabendo, né, de todas as dificuldades que a gente iria enfrentar, como saudade, distância de casa, né? Isso que estava comentando com ela. Mas minha mãe sempre me apoiou bastante, meu pai também, mesmo sendo, né, do outro lado do mundo, 2 dias de distância, eles me apoiaram bastante. Falaram, se tu quer, a gente vai te apoiar para que tu consiga, né? E tu já tinha saído, Bruno? Não. Também não. Eu não tinha nem andado de avião ainda. Foi a primeira vez que eu andei de avião. E aí passou 40 horas. A primeira viagem já foi assim, marcante. Vocês já se conheciam aqui da instituição, não? Sim. Ou se conheceram na viagem? A gente trabalhava sala do lado de sala, assim, a gente se via no corredor, mas de conversar mesmo, a gente nunca... Então. De vista, a primeira vez assim. que a gente conversou foi quando a gente se viu na reunião do intercâmbio. A gente descobriu que os dois estavam interessados no mesmo intercâmbio, e daí a gente começou a conversar. Aí se tornaram amigos e hoje... Lá vocês se veem muito, não? Sim, somos colegas. Nos ajudamos bastante. A gente mora todo mundo no mesmo prédio também, todo mundo junto, assim. Trabalhava, inclusive, aqui na TV Univates, né? Sim, eu era estagiário aqui. Estagiário na TV, fazia o que aqui na TV? Eu produzia alguns vídeos, eu era uma parceria entre TV e pesquisa, e eu fazia uns vídeos de... fazia uns vídeos, então já sabe como é que é a TV. Sim. E o Bruno, fazia o que antes de... Eu trabalhava na rádio aqui na Univates também, só que eu era da parte técnica. Eu fazia engenharia da computação, então essa era a minha área aqui. E por isso que eram vizinhos, trabalhava na TV, outro na rádio, na área da comunicação. Bem, agora quando vocês chegaram na China, surpreendeu o que viram lá, não? O que logo te surpreendeu quando chegaram lá? O calor, meu Deus. A gente saiu do inverno aqui, era agosto daqui, saiu todo mundo de calça de moletom, casaco. E daí, tipo, aeroporto, avião, tudo climatizado, tranquilo. A gente saiu, assim, no primeiro lugar, ao ar livre. Acho que foi o pior calor da minha vida. Muito quente. Nossa, muito quente, porque Macau é muito úmido e, além de ser muito calor, é muito úmido. Então vinha aquele bafo, assim, no nosso cara. Gente, todo mundo de calça e camiseta. Nossa, foi, acho que a primeira coisa, assim, que eu nunca vou esquecer de Macau. Foi de, onde que eu vim parar, assim, muito quente. Nossa, foi sinistro. É que agosto é um mês forte do verão lá. Enquanto aqui é inverno, lá é verão, né? Sim, lá é tudo o contrário, né? Ou seja, devido às estações, o horário, né? Então, bem diferente. E para isso também, o que te surpreendeu foi o calor, Bruno? Logo quando a gente chegou, o primeiro impacto foi o calor, né? Mas também um dos primeiros impactos foi que a gente foi pegar ônibus quando a gente chegou.
para ir mais ou menos... Público, ônibus público. Isso, a gente pegou um ônibus público para ir até mais perto. Mas não tinha ninguém esperando vocês, não? Havia o pessoal da nossa universidade, só que a gente teve que pegar um ônibus público para deixar nós na frente de casa, porque o ônibus que eles locaram para nós era um ônibus muito grande e as ruas eram muito estreitas, perto da nossa residência. Não passava. E aí a gente pegou um ônibus público. Então acho que o primeiro impacto foi esse, porque a gente chegou lá e a gente estava com muitas malas, né? E aí a primeira coisa, vamos ir todo mundo, nós estávamos entre 7 brasileiros. E aí, vamos todo mundo, não vai dar para ir todo mundo mesmo, senão vai encher o ônibus, não vai dar certo. Daí, então vamos esperar o próximo. A gente ficou na parada, 10 minutos depois já tinha outro ônibus que fazia o mesmo caminho. E o transporte público é bom. Isso logo te surpreendeu, assim, Nossa. essa rapidez, Na essa China, eficiência. transporte público bom. É bom, tem transporte o dia inteiro, a noite inteira. Tu tem um aplicativo que tu acompanha onde é que o ônibus tá, quanto tempo ele demora para chegar até a parada que tu quer. Todas as paradas são numeradas, tipo, todas as paradas têm o seu nome. Então tu olha assim, eu quero um ônibus que vai para essa parada, tu vai na parada e olha qual ônibus que passa. É assim... É muito conveniente. E eles não acham esse sistema bom, eu não sei, falando com a professora uma vez, ela assim, vocês realmente acham isso bom? Vocês vão pro Brasil? Vai lá, falando pra ela, tipo, Sim. o que tu quer melhor que Os isso? superlotados os ônibus, não? Nas horas de pico. Porque é Macau, onde vocês moram, né? Sim. Temos ainda muitas perguntas para vocês, não só de transporte público, mas inclusive de trabalho e de várias coisas. Mas isso depois do intervalo comercial. Estamos conversando com o Bruno e a Stephanie, que moram já há 9 meses na China. A gente vai para um breve intervalo, voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Bruno e a Stephanie, que moram há 9 meses na China. Bem, a gente foi para o intervalo falando a respeito do transporte público, que vocês se surpreenderam com a qualidade de transporte. Mas além disso, as ruas, porque é uma cidade muito grande, né? É muito populosa, né? Sabe quantas mil pessoas moram lá, não? Sim. Macau é uma cidade, é a cidade com a maior densidade demográfica do mundo. Ela tem cerca de 650 mil habitantes e 32 quilômetros quadrados. Então é uma cidade pequena. Inclusive o transporte na China, em grandes cidades, há os ônibus, claro, mas há também metrô. E metrô também, quando a cidade é muito grande, para ir de um lado ao outro é muito mais rápido, não pega trânsito, né? E em Macau, então, não há metrô, há só os ônibus, mas o sistema de ônibus é muito eficiente. Dentro desses 32 quilômetros quadrados aí, temos a facilidade de locomoção, através do sistema público de ônibus. Mas é uma cidade realmente que chama atenção, né? Impressionante. Quando se faz pesquisa sobre ela, você falava agora há pouco a Stephanie, né? Só vê coisas boas diante de uma grande cidade. Pelo menos a pesquisa que você fez aqui antes de sair do Brasil. Sim, a primeira coisa que tu vai aparecer se jogar Macau na internet são os grandes cassinos e uma cidade iluminada, linda, assim, tu fica extasiado com o que tu vê. Eu vou pra lá, que maravilha. Não, é incrível, porque só mostra realmente, não que tenha alguma coisa ruim, mas, por exemplo, a parte mais simples da cidade com certeza não vai estar na tua primeira pesquisa, né? Não. Mas isso não é só lá, né? Em qualquer lugar. Não, em qualquer lugar, com certeza, mas, tipo... aquilo é real, assim, é o que tu mais vê, mas tu sabe que existem os dois lados da moeda. Bom, um lado é isso que a gente vê pelas pesquisas. E vocês que moram lá, existe muita pobreza? Existe alguma coisa que chama a atenção de vocês? Não, vilas que não mostram, claro, as matérias, né, que a gente pesquisa? Sim. Macau é uma cidade, assim, muito rica. De pessoas que moram, o aluguel lá, como a cidade é uma cidade muito densa. Não existe espaço lá, então qualquer espaço é muito caro. É muito caro, só que ao mesmo tempo em que há essa riqueza, também é preciso de mão de obra para trabalhar em serviço de limpeza e tal. E esse serviço, então, eles contratam pessoas principalmente de países ao redor, ali, Filipinas, Nepal, Indonésia, Tailândia, eu conheço alguns. E esse pessoal é um lado um pouco não tão rico assim. Certo. E que mora, às vezes, em condições não tão boas. Divide apartamento com muitas pessoas, tem um espaço pequeno, por ser caro, né? Mas acho que isso, em algumas áreas da cidade, fica muito evidente isso. Mas na área em que a mídia mostra, não. Certo. É principalmente a parte mais antiga da cidade, assim, quando ela começou a se criar, que era muito limitada a parte que as pessoas viviam, então foi todo mundo se acumulando ali. Então tu vê exatamente onde é que é e depois com o crescimento... Sim. Os imigrantes acabam também se aproximando, né? Sim. Agora é seguro, não? Nossa, extremamente. Não tem nem o que dizer, assim. De 9 meses que a gente mora lá, eu nunca ouvi falar de assalto, enfim, de qualquer tipo de delito. Não ouviu falar? Não ouvi falar. Não.
caminha de madrugada sozinho, tranquilamente, tu tá de madrugada, quer sair pra comer, sai pra comer, tranquilo. As lojas abertas de madrugada com o vendedor dormindo em cima do balcão e nada acontece. Eu falo aberta, tipo, escancarada, assim, portas abertas. E não são lojas normais, são joalherias. São joalherias. É 24 horas abertas. Não, Bom, é um choque de realidade para nós brasileiros. Né? Não, pra gente também. No começo, saía assim com o celular na mão, daí vou botar no bolso, daí todo mundo, nossa, por que tu tá guardando teu celular? Agora, no final, saia com carteira na mão, celular na mão. Sim. Minha mãe até falou pra mim, olha, cuidado quando tu voltar, né? Tu tem que voltar à tua realidade. Então, nossa, é incrível, assim. Mas a segurança é tudo uma questão, assim, estratégica. Porque Macau é uma cidade movimentada por cassinos. Uhum. A economia gira em torno dos cassinos lá. E muito turista. E muito turista, que vê pessoas da China e de outras partes do mundo que vão para lá com dinheiro para jogar. Então, se a cidade não for segura, as pessoas não vão ter, né, a segurança de ir para lá jogar com muito dinheiro. Exatamente. Então, eles zelam muito pela segurança e essa é uma questão que é muito forte. É muito comum tu ver policiais na rua. Dentro dos cassinos é uma área assim, muito segura também. Há muitas seguranças. Mas as leis de segurança lá e a punição para quem rouba, quem furta é diferente dos nossos, né? Ou seja, naquela região teve brasileiros que foram presos na Indonésia, por exemplo, e que foram mortos, né? Ou seja, porque existe isso lá, né? Ou seja, não pode roubar, não pode furtar. As leis são mais severas que nós aqui do Brasil, que é condenado e aí tu vai preso, cumpre um sexto da pena e é posto em liberdade. Lá é diferente, né? Sim, talvez pode falar. Não, talvez por medo, né, que eles façam isso também, né? Ou seja, ninguém se arrisca, né? Isso, também tem essa questão. Inclusive tem o presídio lá e eles comentam com nós que é muito vazio, assim. A gente nunca foi lá, né? Mas... Ainda não, que bom. Né? Nunca fomos, mas dizem que aqui a gente tem a ideia do presídio cheio, muitas pessoas na cela e tal. E lá é uma visão que eles têm contrário. O presídio é quase ninguém, é 1, 2 ou 3, sabe? É verdade. E é enorme, é o de Colônia que tá falando. É enorme, tu não vê nada lá. Eu, por exemplo, só sabia que era um presídio por causa do nome da parada de ônibus, que era presídio de Colônia. Mas ele nem sabia que era um presídio. Não fazia ideia. E isso é uma realidade diferente, né? É. Agora, a questão de trabalho. Quando se fala na China, muitos produtos, empresas, né, grandes do Brasil mandam fazer grande parte das coisas produzidas em vez de no Brasil, em solo chinês. Sim. Fábricas de calçados, a Mora é uma empresa que usa muito produtos da China e traz produtos de lá para vender no Brasil, porque a mão de obra é muito barata. Vocês que conseguiram, durante esses 9 meses, ver sobre isso? Bom, o que eu noto... Por que a mão de obra é barata? Porque tem muita gente, não é? A China hoje é o país mais populoso do mundo e... Quando tem muita gente, é lei oferta e demanda, tem muita gente, a mão de obra fica barata, né? Mas assim, lá em Macau não é uma cidade assim com indústrias. Exatamente. Como a Mora, por exemplo. Não se vê isso. Mas na China continental, sim, acredito que a realidade seja mais ou menos assim. Então não percebe essa mão de obra? Em Macau? Em Macau não. Vocês chegaram a viajar por lá? Tem algumas fotos bem interessantes aqui. Sim. Antes de você até responder, a gente vai mostrar as fotos e dizem aonde que é. Por onde vocês viajaram. Okay. Nós vamos ver. Essa aqui, por exemplo. Hong Kong. Isso aí sou eu. Eu tive a oportunidade de ir a Hong Kong durante esse ano. E esse é o Big Buddha, é um ponto turístico muito famoso lá de Hong Kong. Venetian. Venetian é um cassino. É o cassino que tem a maior área de... Isso aqui é na China. Não, esse é em Macau. Macau. Venetian é o cassino onde tem a maior área de jogo de azar de Macau. Muito grande. Muito grande, muito luxuoso. Isso aí a gente chegou lá, quando a gente chegou, é do lado da nossa escola, esse prédio que está em construção aí. E quando a gente chegou lá era mais ou menos assim. E hoje o prédio já está, né? Era assim, agora quando a gente voltou das férias de inverno, isso já estava, porque eles estavam cavando na real. Sim. Tava assim, uns 15 metros para baixo no chão, já fazendo a estrutura do prédio numa questão de 1 mês. Isso chama muito a nossa atenção. Muito rápido, porque não para, parece que o negócio não para nunca. Tem obras que 3 da manhã os caras estão trabalhando no topo de um prédio. É 24 horas. E feriado não tem, eles domingo, não param. Eu sempre pergunto sobre isso, logo em seguida também. Vamos ver mais uma foto? Isso aí foi uma das atividades, durante o nosso... Como nós somos estrangeiros lá, a escola promove muitas atividades para integrar os estudantes estrangeiros, para que a gente possa, né, conhecer novas pessoas de outro país e tal, fazer essa integração. E essa foi uma das atividades promovidas durante o ano. Deve ter gente de todas as partes do mundo aí.
A maioria são chineses, alguns portugueses, cabo-verdianos, pessoas de Moçambique. Aqui Essa é outra atividade também. Esse sou eu num point view em Hong Kong. Muito alto. Sim. A gente tem uma visão geral mais ou menos ali da parte central de Hong Kong. Lugar muito bonito. Hong Kong é incrível. São aqui na escola. Essa foi a nossa primeira integração. Quando a gente chegou, foi até Welcome to MPI International. Um bem-vindo aos estudantes internacionais do Instituto Politécnico de Macau. E em cima é em mandarim, não? Sim, é em mandarim. É em mandarim. Por isso que é tão difícil, né? Também são tudo por símbolos, Na verdade, aquele ali não é mandarim simplificado, aquele ali é o tradicional. É uma escrita um pouquinho mais difícil, assim. Mais difícil. Isso. O que a gente estuda é o simplificado. Eu sei um pouco, depois eu vou escrever aqui. Ok. Mas eu não acredito em mim. Bom, mandar um abraço para a Sônia Olga Bazanella. Ela manda olá. Olá, Olga. Obrigado por estar nos acompanhando. A Vera Luiz Locatelli também. Meus pais. Teus pais. Meus pais. Vera Luiz Locatelli está nos assistindo. E o Rafael Cunha. Grande Bruno. Rafael Cunha, sim. Rafael Cunha, da Cunha. E o grande Joel, sou do tempo do programa Viagem, que tinha na Rádio Independente. Obrigado, Rafael. Obrigado pela companhia. Grande amigo. Quanto tempo eu não vejo mais o Rafael, cara? E o Drey, daí manda só um alô, diz que está nos ouvindo também, está nos assistindo. Um grande abraço. Nós falamos aqui dos prédios, de tudo que a gente viu, mas e como são as leis trabalhistas lá? Porque se houve muito, que na verdade a Ásia como um todo, né, eles trabalham muito, mas as leis são diferentes das nossas, né? Sim. O que vocês apuraram? Bom, nós estamos lá como estudantes e inclusive o nosso visto não permite que nós trabalhamos lá, né? Que a gente Durante esses 4 anos. Que a gente trabalha no caso digamos de carteira assinada, assim, se tu conseguir Remunerado. Remunerado e documentado. Sim. Né? Em teoria não pode trabalhar, né? Já achou um jeitinho. Brasileiro. E Bruno, não pode. Não pode. É estritamente proibido, mas, né? Nem tudo, né? Mas enfim, a gente não teve muita experiência nessa área ainda. Não, pior que não. Não tivemos essa noção, mas o período de trabalhos deles lá, a gente nota que é um pouco diferente, assim, do nosso. Diferente. Aqui, pelo menos na área aqui no Vale do Taquari, o normal é trabalhar 8,8 horas por dia, 5 dias por semana, né? A maioria das pessoas tem 44 horas semanais. Isso. E lá já é um pouco diferente, assim. Eles não têm, às vezes, sábado nem domingo, eles trocam, eles trabalham um pouco mais horas por dia. E lá é tudo, praticamente tudo funciona o dia inteiro, então aposto que tem muita gente que faz um turno muito maior do que nós de 8 porque tem pessoas que a gente vê lá, por exemplo, no nosso prédio. Tem gente que a gente vê o tempo inteiro, a gente pensa, nossa, quando é que essa pessoa para? Sim. Não para Sim. nunca. Eu conheci alguns filipinos, né, que trabalham lá em Macau, e eles tinham a carga horária de 12 horas por dia, 6 dias por semana. Foi logo quando eu cheguei. 12 horas por dia? 12 horas por dia. 6 dias por semana, folgavam, né? Sim. Eu tenho outras curiosidades, mas intervalo comercial em seguida. Vamos continuar falando a respeito de salários, dinheiro, moeda, como eles se viram e como estão falando já o mandarim. Depois a gente vai inclusive falar aqui no programa um pouco. Vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a Stephanie e também o Bruno, que saíram do Vale do Taquari, um de Roca Salles, outro de Bom Retiro do Sul, e foram morar na China, país super populoso, muita gente, cultura diferente, outro idioma, o mandarim. Tem uma pergunta, a gente falava sobre as leis trabalhistas, antes de ir para o intervalo, Bruno, e aí veio o Arthur Ibing, disse... Oi, Arthur! Conhece o Arthur? Sim, nosso tá com a colega gente lá. O colega lá? Sim. Aí ele escreve assim, não existe lei trabalhista. Não tem lei trabalhista, né? Que nem no Brasil tem os sindicatos, as leis, seja lá cada patrão, né? Pelo que o Arthur escreve, cada patrão faz a sua carga horária e acerta com os funcionários, né? Pode ser. Eu realmente nunca parei para pesquisar sobre isso, só sabia as histórias que as pessoas que trabalhavam lá me contavam. Isso. Arthur, obrigado então, viu, pela informação aqui, os colegas tudo se ajudando, né? Isso aí. Bom, se não existe lei trabalhista, ou seja, essa área ainda precisa ter melhorias, mas em outras áreas como tecnologia está muito bem, né?
o país anda bem. A gente falava sobre, por exemplo, a internet, né? Sim. Muito fácil e o acesso também muito bom, né? A internet lá bom, tu tem internet em praticamente todos os pontos da cidade, circuito de câmeras também é praticamente em todos os pontos da cidade. Os ônibus que a gente estava conversando antes, a gente acompanha por aplicativo, então praticamente tudo hoje em dia é online lá. Tu consegue fazer realmente muita coisa. Compras também online. Compras, tu consegue comprar que nem aqui, assim, digamos, Sim. mas é bem exato. Bom, e alimentação? Quando se fala da China, se imagina alimentação diferente. Sim. O que vocês já provaram é tão diferente assim mesmo ou não? É muito diferente. Muito, É diz o muito Bruno. diferente. Inclusive, tem um colega nosso que uma vez me disse uma coisa que fez muito sentido. Ele falou, o salgado parece que não é salgado. E o doce parece que não é doce. O Genaro foi quem disse. E realmente, quando ele tá um ano a mais que nós lá. Então, quando eu li o que ele disse, eu fiquei pensando, pô, como assim, né? Mas quando eu cheguei lá, fez sentido, sabe? A comida tem um tempero, um gosto diferente, assim. Ai, não sei. Não dá pra explicar muito bem, assim. É diferente. Parece que tá no meio de tudo, assim, não sei. Mas ele não é doce, não é salgado. Mas não é tão gostoso. É que eu acho que o que era pra gente era salgado, daí lá eles fazem doce, daí fica aquela coisa assim, tipo uma carne de porco que a gente é acostumado a comer com sal, lá eles comem com açúcar. Comem carne de porco com açúcar. Não faz muito sentido, nem na minha cabeça. Mas já se adaptaram. 9 meses é o suficiente ou não? Isso é... Depende de cada um, eu acho. O Bruno sempre me diz que se adaptou. Eu hoje gosto muito da comida chinesa. Gosta? Gosto, eu gosto. Tu não? Bom, e o que tem de mais diferente lá, além de sal e isso? O que tem esse experimento? Bom. Macau não tem tanta comida louca, assim, como as pessoas imaginam. Tipo, grilo. Essas coisas em Macau não é tão forte. Agora, quem eu vejo que vai mais pro norte da China come bastante, mas a gente não. Mas, eu já comi, tipo, que eu não comeria aqui, já comi polvo, já comi... O que mais? Sei lá, mas tem umas coisas diferentes. Quando fala em China, todo mundo pensa de inseto, cachorro, né? Cachorro. Mas não é bem assim, claro, que existiu Dá 2 isso. pedaços de Rottweiler, não é assim também. Não é pra... Claro, existiu isso. Houve um período de fome na China, onde o governo recomendou à população que comesse inseto, né? Isso foi incentivo do governo. Eu lembro que foi na década de 60, eu acho, mais ou menos. Foi um período que a China, no geral, assim, passou muita pobreza, assim, muita fome. Mas hoje já não é mais tanto, inclusive, por exemplo, cachorro é uma curiosidade, não é? Todo mundo lá, a primeira pergunta que quando eu cheguei aqui, e aí, comeu carne de cachorro? Como é que é? Claro, é permitido comer cachorro lá, mas são poucas regiões que ainda mantêm esse hábito. E insetos, então, principalmente os chineses não comem inseto hoje em dia mais, é muito raro. Existem ainda pela procura dos turistas, né? Como é uma diferença tão grande, os turistas vão lá comer uma baratinha, um gafanhoto. Sim. Mas é mais para satisfazer os turistas do que eles mesmos, não é do dia a dia. Claro, acho que, assim, às vezes eles até podem comer, né? Mas não mais é nada tradicional. Não são uma obrigação de sobrevivência, assim, eles comem, eu acho que quem gosta mesmo, porque não tem mais a necessidade. Não tem mais. É mais uma fama mesmo. Certo. A moeda, qual que é ela? Bom, na China a moeda é o yuan e Macau e Hong Kong são regiões administrativas especiais da China. Então cada um tem a sua moeda. Macau é as patacas e Hong Kong é o Hong Kong dólar. As batatas? Patacas. 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 E quanto vale comparando com o real? Uma pataca vale... Não, R$1 vale 2,5 patacas. Ou seja, então é bom de se viver lá, né? O nosso dinheiro está valendo mais. Mas quando tu vai para lá, o que tu vai comprar tá em patacas, né? Então não vai mudar muito. Não dá. A conversão é diferente. Isso. Tem o custo de vida lá é diferente. Coisas que lá são muito mais baratas e tem coisas que aqui são muito mais baratas. Por exemplo, uma coisa que é mais barato lá do que aqui no Brasil. O arroz. Nossa, bom, é que arroz lá, né? Arroz na China base. é base. Qualquer prato é metade arroz e metade de outra outras coisa. Comidas. Então o arroz lá é muito barato. Uma coisa que eu percebo que tipo, lá é muito caro é farinha, por exemplo. Um pacotinho é caríssimo, enquanto que aqui, é muito comum. Então... Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que é muito caro, são as frutas, as frutas vegetais. são caríssimas. Mas eles não produzem? Não. Em Macau, não. Na China, sim, né? Mas em Macau, não. Então é importado. Então é mais caro. Tudo é importado. É mais caro. E também não é tão bom, na minha opinião, quanto as frutas daqui, a maioria delas. E carne? Se come muita carne lá, não? Eu como. Sim. E não é caro? A carne de res, eu acho que é bem mais caro que aqui. É mais caro que não, aqui. é mais A maioria é importada, tem muita carne importada do Brasil. Do Brasil? Sim, que tu compra, tu olha em cima, que é do Brasil. Uma carne que o preço é mais ou menos o mesmo é o frango. O frango lá é mais ou menos o mesmo preço daqui. Barato e tal.
Barato, não é caro. Bom, vocês moram lá em apartamentos ou moram na própria universidade? Onde vocês moram? A gente morava numa residência da universidade, mas era afastada. Agora, eu e ele, a gente vai morar dentro da universidade mesmo, numa outra residência também da universidade. É que assim, a escola possui várias residências dentro da cidade. Isso. Então tem residências, por exemplo, tem a residência que é dentro da escola mesmo, tem residências que são ao redor da escola. A gente morava numa que era... A mais afastada de todas a gente morava. Macau são 3 ilhas, né? Macau, Taipa e Coloane. Todas pertencem a Macau. A gente morava em outra ilha. A gente morava em Taipa. Aí tinha que pegar um barco para poder ir. Não. De ônibus. Tem 3 pontes que ligam. 3 pontos, ou seja, a ilha não é tão distante Não, assim. não. São bem próximos. Próximas, aí vocês... Mas agora facilitou. Mas Sim, a escola, inclusive, disponibilizava ônibus para nós irmos todos os dias de manhã. E demora, acho que 20, 25 minutos. Bom, vocês mandaram fotos de Macau para nós, não? Sim. Sim? Vamos ver mais algumas fotos, daí até para a gente conhecer um pouco mais Sim. e poder entender. Sim. Isso aqui é onde? Isso é perto Isso é um mercado na rua, né? Isso é perto do Mercado Vermelho. Ah, sim, as barraquinhas. Isso. Aí tem de tudo, tem desde fruta até roupas para vender. Roupa, tem... fruta, carne. É quase um camelódromo do Brasil. Padaria. Assim. Tudo tem. Tudo Isso. tem. Esses são... Essa é a nossa turma. Isso. Não é tão grande, né? A turma é... Não, é pequena. a nossa turma, então, tem pessoas do Brasil, de Portugal e de Cabo Verde. De Cabo Verde, são. Isso aqui? Esse é um parque, um parque zoológico lá de Macau, em que a gente pôde ver os pandas. Os pandas, o famoso Parque dos Pandas. Todo mundo quer trazer para casa. Essa foto foi eu quem tirei. Me chamou muita atenção, um dia eu estava voltando da aula, e aí eu via os chineses ali, todos mexendo no telefone nessa área. Essa área, ao lado, tem um cassino que foi desativado algum tempo atrás. E aí eu fiquei curioso o que eles estavam fazendo. E aí eu dei uma olhada assim e estavam todos jogando Pokémon GO. Tem uma Pokéstop ali. Eles estacionaram o carro ao lado ali e foram caçar os Pokémon. E são adultos, não são nem crianças, sabe? Me chamou bastante atenção. Isso é perto da nossa casa, inclusive. Isso. É próximo de lá. Isso. Essa foi uma viagem que foi promovida também pela nossa escola, que a gente passou 3 dias de província de Cantão. E a gente estava no restaurante, aí ali estou eu, tem um estudante de Portugal e de Cabo Verde juntos, e uma chinesa estava com a sua filha numa mesa ao lado e pediu, vocês são estrangeiros, não sei o quê, podemos tirar uma foto com vocês e tal. E isso chamou bastante atenção, foi logo quando a gente foi para lá. E eles têm muito essa de, olha ali eles chamam Waiguaren, um estrangeiro. E aí eles tiram foto, porque a gente é muito diferente, É muito sabe? comum, é muito comum. Os chineses, a gente acha que é tudo meio parecido. Sim. Né? Isso nas Filipinas. E isso foi uma viagem então, que a gente teve a oportunidade de fazer, a Stephanie, inclusive, estava junto comigo. Eu que tirei essa foto. Sim. A gente foi para as Filipinas, que é um país um pouco abaixo de Macau. É um país que tem praias assim, muito lindas, como essa. Fantástico. Bruno. Essa aí? Essa é a vista do nosso antigo dormitório, de noite. À noite. Mas é bonito mesmo. É lindo. Essa é a área mais residencial, assim, esses prédios são todos residenciais. Logo atrás deles ali... Isso, aquelas luzinhas ao fundo já é um cassino, né? Um cassino. Sim. Isso aí na frente, isso sou eu, na frente de um cassino do Parisian. Era Natal, eu acho, que eles colocaram todos esses pisca-piscas e tal. Era dezembro, isso aí. Esse também é na frente do Parisian, que eles têm a melhor, no caso, a réplica da Torre Eiffel mais parecida de todas. Também em frente ao cassino. Também Na verdade, é a maior réplica da Torre Eiffel do mundo. Maior réplica. Que é a metade do tamanho da original. Poxa. Isso também é em Hong Kong, no mesmo lugar da foto do Bruno, no Big Buddha. Isso é nas ruínas de Macau. Essa igreja de São Paulo, ela foi queimada há quantos anos? Também não sei, mas fazem muitos anos que ela sofreu um incêndio e só sobrou a parte da frente, então é a parte histórica da cidade. É um dos pontos turísticos mais visitados durante todos os dias. Tradicional. Isso é num restaurante, num bar no topo de um prédio, o nome é Sky 21, e tu tem uma vista assim, incrível da cidade, de todas as ilhas. Aquilo que vocês veem mais alto ao fundo é a Torre de Macau, que é o maior bungee jump do mundo. Maior bungee jump? O maior bungee jump. E eu não pulei ainda, mas eu vou pular. Vai pular? Mãe, tu não ouviu isso, é mentira. Os pais sabem, mas eu tava brincando, a mãe não sabe brincar. Eu tô brincando. Essa aqui? Esse é num templo de uma deusa chamada Amá. É um dos templos, tem vários pela cidade. E aquilo ali em cima são todos incensos, e eles queimam
cara, eu não sei nem dizer por quanto tempo, mas é interminável. E uma coisa que tem muito lá é incenso de todos os tamanhos, cores, o que tu Deve ter muitos imaginar. cheiros também, né? Ou seja, aromas diferentes, passa por um lugar, um aroma, outro. Esse é o mesmo templo, só que na parte da entrada. Ele é muito antigo, mas tu já vê lá dentro que teve muita coisa reformada e tal, porque é muito turista, é muita gente sempre ali. Eu não sei como eu consegui tirar uma foto tão calma, porque se tu olha as próximas da sequência, é só gente entrando e saindo, entrando e saindo. Não Sim, para ali nunca. parece que só estavam vocês ali. Isso foi em Hong Kong. Essa é a roda gigante, tipo, tu consegue ver a cidade toda lá de cima, ela é realmente muito grande, não parece, mas... E a vista de lá também é incrível. Hong Kong é uma baita de uma cidade. Nós temos alguns recados aqui, até porque falou de fotos. Por exemplo, a Bruna Sebastiani, crédito das fotos. Ela tirou algumas fotos. Foi a Bruna que tirou a maioria das minhas fotos de Hong Kong. Beijo, Bru. Ela é colega de vocês que está lá ou está de férias aqui no Brasil? Está de férias aqui no Brasil. Está de férias aqui no Brasil também. Está de férias aqui no Brasil. A Janete Kummer, quem é a Janete? Minha tia. Tua tia. Uhum. Um abraço, um beijão. Beijo. Janete está também nos assistindo. Maria Delgado, eu também vou pular. Nossa colega de aula. Nossa colega. Maria, lá de Portugal. De Portugal. De Portugal. E- Oi, Maria. Maria. E ela está de férias em Portugal Em agora. Portugal agora. Tecnologia legal, né? Ou seja, estamos falando aqui do Brasil, Rio incrível. Grande do Sul, para o mundo todo, né? E o Flávio Quintino, fotos legais, diz ele. Flávio, saudades. Colega também? Não, o Flávio é lá de Brasília, ele estava em Macau também fazendo intercâmbio, mas o intercâmbio dele era de 6 meses. E agora acho que ele já está chegado agora no Brasil. Dá pra sentir saudade, Flávio. Era muito amigo meu, De Brasília. de Brasília. Um abraço, então. O Flávio também pela companhia que está nos assistindo. Ou seja, muita coisa diferente, né? Sim. Esses lugares que a gente mostrou nas fotos, a gente não mora lá, não é? A gente mora em Macau. Só que a gente teve a oportunidade de conhecê-los. Viajar lá não é tão caro. Então, Na verdade é bem em conta, assim, viajar ao redor. Porque a maioria dos países são, querendo ou não, mais pobres que Macau, então a moeda acaba sendo desvalorizada e a gente consegue, querendo ou não, comprar bem com a moeda de Macau, mesmo a moeda de Macau também sendo desvalorizada. Certo. Sim. Muitas pessoas vão assistir ou estão assistindo esse programa e querem saber como talvez eu possa ir morar na China, né? Na China. Como eu faço isso? Qual a possibilidade? Vocês pagam aluguel? Vocês recebem reembolso da situação lá? Mas isso depois. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta em seguida, conversando com o Bruno e a Stephanie, que moram já há 9 meses na China. Mas não vão só 9 meses, serão 4 anos no total. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando esses dois moradores aqui do Vale do Taquari que moram já há 9 meses na China, o Bruno e a Stephanie. A gente foi para o intervalo falando a respeito de como é viver. Na verdade, vocês recebem uma ajuda de custos do governo, da instituição, da Univates para poder se manter lá. Como é que funciona isso para quem está nos assistindo e pensa como ele se mantém num país tão diferente quanto aqui do Brasil, que é a China? Sim, então existe uma parceria entre a Univates e a escola de lá, o IPM, e a Univates então ela faz esse meio campo para selecionar os alunos e mandar para lá. A partir do momento que a gente começa a estudar lá, nosso vínculo, não temos mais vínculo com a Univates. E a gente tem uma bolsa, a gente não paga residência, lá eles dão a residência para os alunos, e a gente também ganha um valor mensal para a questão da alimentação, e esse valor mensal ele é pago pelo governo da China. E ganhamos estudo também. E ganham o estudo E também. estudo também, isso. Só que são um contrato, falamos no primeiro bloco, de 4 anos, né? Isso, É uma curso. graduação completa. Certo. Tu sai com um diploma na tua mão. E depois que vocês voltarem para o Brasil, Sim. aqui estudava, Bruno, estudava Engenharia da computação. Isso. Vai continuar, não? Olha, hoje eu já não sei muito bem qual é que vai ser, mas eu acho... Porque tu já vai estar formado, Isso, né? E assim, a gente não sabe, eu não sei ainda quais são as oportunidades que vão surgir. Talvez eu continue mais um tempo na China, ou talvez eu volte para o Brasil e comece a trabalhar numa empresa em que relacione com a China, ou até em outro país que faça comércio com a China. Que eu possa ajudar ali falando mandarim, falando inglês, Nossas aulas são ministradas em inglês. Então o nosso objetivo é sair de lá com 3 línguas, português, inglês e mandarim. Em mandarim. Ou seja, quem se inscreve e não souber falar inglês é difícil, né? O inglês é pré-requisito para pré-requisito. sair daqui do Pré-requisito. Univates para ir para lá. Mas muita gente que vem de outros países para lá acaba deixando a desejar no inglês, então eles te oferecem uma disciplina de inglês por semestre. Sim. Que é
Naquelas, básico. né? É uma disciplina só, então não tem como tu tirar muita coisa, mas Mas no dia a dia, falando inglês, tu também acaba... Sim, acostuma. Vocês falam mais lá o inglês, o português ou o mandarim? Hoje português. Hoje Porque português. a gente está sempre entre os brasileiros, toda a nossa turma fala português. Mas isso, alguns que passaram por esse programa disseram que quando fala muito português fora, tu acaba perdendo um pouco Sim, da sim. essência. Isso é Com fato certeza, também, não? é fato. É fato. E a gente convivia muito com pessoas de Portugal. Então, o português de Portugal é perfeito, né? Tu escuta e caramba, o que tu tá falando? Nossa, eu puxava uns sotaques de Portugal, às vezes a minha colega de quarto às vezes falava umas palavras que ela disse que era brasileiro. É assim, ó, é extraordinário. Até a gente conversava assim, será que eu perdi o meu sotaque de gaúcho? Porque tu acaba convivendo com gente de tudo que é lugar, quando vê tu tá falando um negócio que não é teu. Tu percebe que tu tá falando diferente. Então, sim, tu muda muito, muda muito. E acaba, claro... É interessante que o Bruno falou antes, de que, na verdade, Macau era uma colônia portuguesa. Sim. Macau foi colônia de Portugal até 1999. A gente tinha feito um acordo com a China, então Macau passou a ser parte da China, mas então manteve-se a língua portuguesa como oficial. E esse contrato vale durante 50 anos, até 2049. Fizeram um contrato com... Um acordo, não é? Sim, mas você disseram que, infelizmente, a língua portuguesa está morrendo, né, em Macau. Na rua tu vê as placas em chinês e em português. Só que a maioria das pessoas falam cantonês, que é um dialeto do chinês. Mas ainda assim não é tão raro assim encontrar pessoas que falam português. Inclusive, há muitos chineses que estão estudando português. Muitos chineses estudam português, muitos mesmo. Acho que no IPM, nossa, tu encontra muita gente, diz, tu fala português? Sim, daí eles começam a conversar contigo em português. Isso. É uma troca muito grande. muito interessante, porque a gente tem interesse em aprender chinês e eles têm interesse em aprender português. Ou seja, então, acabam gostando da parceria, né, o governo. Mas qual o objetivo do governo de ajudar pessoas que vão para lá do mundo todo, né, de Portugal, do Brasil, da África, a aprender o mandarim? O governo da China acho que tem um interesse para que no futuro a gente possa fazer comércio entre os países lusófonos. Expandir o mandarim ao redor do mundo, né? Além de expandir. Principalmente para a América, porque não existe nenhuma influência chinesa na América, a não ser realmente essas empresas. Então acaba vindo muita gente de fora para fazer esse trabalho no Brasil, por exemplo. Então, e como a China é uma potência, né? Aqui no Brasil existem muitas empresas que trabalham com a China, fazendo exportação e importação. Que falam geralmente o inglês. Só que é muito importante tu ter por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha na empresa aqui no Brasil e fala chinês. Vai para a China e consegue talvez fazer uma negociação um pouco mais favorável do que o inglês, que o inglês não seria a primeira língua deles. Tu trata diretamente, né? Tu não precisa de nenhum intermediário a mais. Não se perde nada, né? Porque quando tu aprende um outro idioma, um dialeto, tu acaba perdendo algumas coisas, né? E quando tu fala direto na língua mãe, tu fala a língua correta, pura, né? Ou seja, tu consegue entender melhor, né? Tu se expressa melhor, claro, na tua língua, né? Com certeza. Interessante que temos atrás, estava lendo sobre idiomas, até pela vinda de alguns que falam, outros aqui, que algumas pessoas que moram fora do seu país, eles falam, tipo brasileiro, né, que moram nos Estados Unidos, falam inglês o tempo todo. Mas quando estão bravos, precisam repreender os filhos, eles falam na língua materna. Ou seja, porque é a língua materna que toca o coração. E quando tu faz isso, tu não perde nada. Por isso que tu falar o idioma em que tu foi criado ou que tu negocia é fundamental, né? Sim, é muito importante. É importante. Agora, vocês falam já fluentemente mandarim, não? Ou como é que é o processo? É muito complicado. Assim, a gente estuda mandarim há 9 meses. Quando eu fui para lá, pelo menos, não tinha ideia nenhuma. Cheguei lá com zero, era zero. E nosso, foi um beabá, assim, desde o início a gente começou a aprender assim, do zero mesmo. Mas hoje a gente já tem um nível de chinês que possibilita a gente nos defender. Vamos a um restaurante, conseguimos pedir, né? O básico a gente se vira. Óbvio que quando a gente entra em assuntos específicos... Não. Cometeu alguma gafe já, Bruno? Olha, já tive bastante gafe sim, mas agora não me vem nenhuma cabeça. Bom, enquanto tu pensa isso, vou mandar um abraço para o pessoal que está assistindo e manda recados. Laír Fresleben. É minha Dinda. Tua Dinda? O sobrenome está certo ou não? Fresleben. Voaden. Sim. Tu é parente do árbitro Voaden, não? Eu não. Não? Porque ele também é Voaden, né? Conhecido. Alexandre Brauers, TAF, arrasando. TAF sim. Arrasando. Quem é? O Alexandre lá de Roca. De Roca Salles. Wesley Flores. Nosso colega. Também? Foi com a gente, sim. É comum nós trocarmos os idiomas quando estamos falando com as pessoas da rua. Em um momento é inglês,
em outro português e ainda chinês. Dá um nó na cabeça. É verdade. Ou seja, consegui lembrar de todos, né? São 13 idiomas bem distintos. É até interessante ouvir nós conversando entre nós, assim. Nós misturamos o inglês e o chinês. Vai saindo. Teve uma época, a UFM lança cursinhos menores, assim, tipo cursinho de francês. Eu fiz uma época um cursinho de francês que era básico do básico. Aí quando eu vi, eu misturei uma frase que eu falei português, inglês e chinês na mesma frase. E daí, tipo, a minha amiga que era brasileira, entendeu tudo que eu falei. Daí as meninas que falavam de chinês me olharam porque eu falei uma palavra, daí as que falaram inglês me olharam porque eu falei o resto. Foi eu não entendi, pegaram parte. A professora ficou me olhando, tipo... Acontece muito, Fez um muito curso seguido. de francês lá. Não, mas era só um basiquinho, só pra me defender mesmo. Bate, Não. Não, é difícil, era um né? cursinho, 3 aí. assim, tipo, vocês querem fazer 2 horas por semana. Daí eu fiz, assim, de Bom, mas largada. se fizesse curso de francês, não teria tempo de pular de bungee jump, por exemplo, né? Daí amanhã vem o Brasil falando 13 idiomas, né? Não, tá louco, não dá. Nem a minha cabeça aguenta tanta hora. Não precisa dar tanto também, Não, assim. não. Então... Por falar em estudar, vocês chegam a se divertir, não? Como é que são os bares lá? Como é que são o comportamento dos jovens na China? Só estudo lá, não temos tempo de As nossas aulas lá são período diurno, a gente estuda de manhã e de tarde, de segunda a quinta, e pelo menos esse era o horário desse primeiro ano. E o chinês, ele demanda muito tempo extra classe estudar, então não é só ir na aula, tem que estudar fora de casa. Mas claro que a gente conseguia conciliar Não, tempo. é que toda pré-aula tu tem que chegar na aula com as palavras na ponta da tua língua, porque senão tu boia a aula inteira. Porque todas as aulas a gente aprende novas palavras, então a professora pede para que a cada aula a gente chegue com as palavras novas preparadas, porque a gente possa aprender o conteúdo já assim, já tá meio quente. Assim, E é desenhado, né? É bem diferente, né? De conseguir escrever, né, o mandarim. Sim, são caracteres. E por quê? Qual que é a origem dos caracteres? Por que caracteres se o resto do mundo não é? Né? Bom, o chinês é uma das línguas mais antigas, né? E no início eles tentavam representar Era tipo um significados. desenho. Eles faziam realmente um desenho. O desenho, E com o tempo isso foi evoluindo até que viraram os caracteres de hoje em dia. Vários desenhos, na verdade. Tanto conceitos assim físicos como conceitos mais abstratos. Eles representavam de forma gráfica, né? De forma de desenho. Sim. Isso foi desenvolvendo com o passar do tempo e hoje, né? Tem todo um vocabulário. Sim. Porque tu vê, às vezes, pessoas tatuam, né? Paz, amor e tal, em mandarim. Sim. As tatuagens. E aí tu vê que é apenas um desenho, mas que significa uma palavra, né? Sim, sim. Uma frase, às vezes, né? Sim. Que é através do mandarim. Tem recados para vocês? Wesley Flores. Esse eu li, que é como trocar nos idiomas. Idelberto Carlos Bonani. Saudações desde Portugal. Tem interesse, tem informação acadêmica que em Portugal eu gostaria de poder dar aulas de português em Macau. Lá tem aulas de português, você falou agora há pouco, né? Eu acho que várias universidades, inclusive, oferecem o curso de português. Eu por exemplo, já conheço 2, que é o IPM e na MUST também tem. Universidade de Macau, são 3. São 3. Então, existe. Eu não sei como é que funciona a contratação. Olha, até conheço brasileiros que dão aula de português lá. É mesmo? Olha, tem esse português, obrigado por estar nos assistindo. Tem curso lá, procura uma universidade, talvez possa se eu não sei dizer lá. como é que tu chega... Certamente precisa ter uma graduação em português. Com certeza, né? mas não é impossível. Edelberto, obrigado por estar nos assistindo e quem sabe passa aqui, vem visitar o Brasil e vem no programa Check-in dando aula de português em Macau, totalmente diferente. É um país bonito, não? É um país muito bonito. Tem as suas belezas. Tem as suas belezas. Diz que tem até interesse em ficar na China depois de terminar o curso, Bruno. Sim, das possibilidades que a gente tem lá é continuar. A China existem muitos cursos que tu pode fazer. Inclusive, eles oferecem bolsas para quem deseja continuar estudando e fazer um mestrado, fazer um doutorado. Talvez essa seja uma das possibilidades que a gente possa aplicar aí no futuro. Permanecer lá. Isso, mas ainda é muito cedo, eu acho. A gente tem mais 3 anos ainda pela frente. Sim. São 3 anos que a gente vai... Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, Quando eles veem os brasileiros, assim, pele clara, olho claro, né? Que é o caso do Bruno. Eles dizem, não é brasileiro, né? Nossa, muito comum, muito, muito, muito comum. Tu vem da Rússia? Sim, não. Lemoa. Eu tenho que explicar, aqui no sul do Brasil tinha muita... Descendência, colonização e tal. Sim. Aí eles entendem, mas é muito comum tu falar, nossa, tá aí, como é que tá tão branquinha?
A gente sabe, conhece pouco da China, porque tem muitas negociações, né? Mas eles não conhecem nada do Brasil ou conhecem? Quando fala, eu sou do Brasil, eles conhecem ou não? Bom, quando eu falo que eu sou do Brasil, normalmente eles perguntam se eu jogo futebol. Ou se tu E mora... joga não? Jogo, mas não sou nem Faz para. feio. Faz feio pro Brasil, né? Ou se tu joga futebol, ou se tu mora no Rio de Janeiro. É, sabe? perguntas. E pergunta como é que é o carnaval. E pra ti, pede pra ti do sambar. Não, lá eles conhecem mais o funk do que o samba, por Mais incrível o que funk? pareça. Porque é o que explode, né? É. Eles conhecem. Aí o que é pior, sambar ou... Eu não sei o que é pior. Os dois são complicados. Pessoal, infelizmente, já estão dizendo para nós encerrar o programa, terminou o programa. Mas obrigado, Stephanie, por ter vindo ao programa. Muito Obrigado, Eu que Bruno. agradeço. Obrigado. Muito legal. E quando virem de novo, por favor, passe aqui no programa Check-in para nos contar as novidades, outras fotos e se já pulou de bug jump ou não. Ok. Combinado, então. Muito obrigado. O Bruno, a Locatelli e a Stephanie Kummer, eles que são do Vale do Taquari, moram há 9 meses fora do Brasil, na China. Este programa volta na semana que vem, trazendo mais assuntos de pessoas que viajaram pelo Brasil ou pelo mundo.